Quando eu fui convidado para vir falar este ano e perguntei qual é o tema, aí disseram Deus Supremo. Aí loucamente eu resolvi falar alguma coisa que demonstra claramente quem o Deus Supremo é. Vou falar duas coisas que não são muito comuns na igreja presente se ouvir. Vou falar hoje e vocês podem se remexer o quanto quiser na sua cadeira. Eu vou falar sobre o ódio de Deus e amanhã sobre a ira de Deus. E vou tentar interligar essas duas coisas. Abra sua Bíblia comigo e deixe aberta no capítulo 9 de Romanos. É provável que algumas pessoas vão remexer o nariz aí, torcer o nariz, mas eu queria que vocês conhecessem em uma medida ainda que pequena, quem é esse Deus Supremo. Na minha igreja eu ensino estas coisas, mas infelizmente nós não temos muita gente que queira levar cacetada quando ensina essas coisas. Mas eu vou ler assim, 9:6 em diante, eu vou tentar ler rapidamente. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abrão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, Esaú e Jacó, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Esses versos são um problema muito grande para muitos ministros da palavra. E o que eu vou falar aqui nesta manhã não é parte do currículo dos seminários, dos institutos bíblicos, nem parte da agenda da pregação dos pastores. Poucos se aventuram a entrar por esse caminho, porque é difícil, mas eu tenho que encarar a Escritura claramente. Então eu vou falar dos tipos de ódio, primeiro, que Deus possui. Tem várias vezes, e a palavra hebraica toebá e a palavra grega misel, que são usadas nestas coisas relativas a ódio. E Deus tem vários tipos de ódios que eu vou assim mencionar quase que rapidamente, porque o meu tempo é curto aqui. E eu tenho que estudar isso e você também. Somente Deus tem a prerrogativa de odiar como expressão da sua vingança, e nem eu posso odiar desse jeito. Com vingança eu não posso. Então, veja Provérbios 6, eu vou ler, apenas acompanhem, vocês conhecem isto. Veja os vários tipos de ódio. 6 coisas o Senhor, 6, 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece ou odeia. E a 7ª coisa ele abomina, odeia também: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Nesses
tipos de ódio, há uma porção de coisas que nós podíamos aprender, mas o tempo é curto. Então, a primeira coisa, Deus odeia a soberba, Deus odeia olhos altivos, e Deus resiste àqueles que têm olhos altivos. Ao mesmo tempo, Ele concede graça aos que são humildes. O pecado do orgulho é o primeiro elo da corrente maldita. Charles Spurgeon disse uma vez que o orgulho ou a soberba é a capitã de nossas iniquidades. Podemos dizer que o orgulho foi o primeiro pecado na esfera celestial e o primeiro pecado na esfera terreal. Bem, este assunto já daria pano para manga. Mas, todavia, não é desse tipo de ódio que Paulo fala em Romanos 9:13. Deus odeia a língua mentirosa. Correr. Não é desse tipo de ódio que Paulo fala em Romanos 9:13, Deus odeia os que matam inocentes. Nossa, esse pecado é o mais odiado hoje em toda a sociedade. Inclusive os ímpios odeiam esse pecado, mas não é desse tipo de ódio que Deus fala através de Paulo em Romanos 9:13. Deus odeia os que tramam projetos iníquos, também não é sobre esse ódio. Deus odeia aqueles que correm rapidamente para o mal, não é esse tipo de ódio. Deus odeia a testemunha falsa, também não é. Deus odeia aquele que semeia contenda entre irmãos, também não é esse tipo de ódio de que ele trata. Deus odeia o culto hipócrita. Escrevendo Isaías, diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação. As solenidades vossas, as vossas festas, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, estou cansado delas. A falsa doutrina é, consequentemente, alguma coisa que Deus odeia, mas não é desse tipo de ódio que Paulo fala. Deus odeia a iniquidade. Tem vários textos que falam isso. Não é desse tipo de ódio. Deus odeia a falsa doutrina. O seu Redentor uma vez falou assim: eu tenho alguma coisa contigo muito boa, que odeias as obras dos nicolaítas. Vocês sabem. E eu também odeio. Tem um livro meu que está para sair, sobre a falsificação da revelação verbal. Vocês não imaginam quanta coisa tem sobre a falsificação da revelação verbal que Deus odeia. Deus manda em alguns lugares, eu não tenho tempo, eu vou falar, vocês engolem, não vou explicar. Deus manda matar falsos profetas. Ele faz coisas horríveis que não tem lugar na presente mentalidade, no presente tempo. Deus manda matar falso profeta. Se imagina se isso tivesse em vigência hoje. Então, se não é esse tipo de ódio que Paulo fala em Romanos 9:13, de que Paulo está falando em Romanos 9:13? Eu repito, esta matéria não é estudada em seminários, não é estudada nas congregações locais. Eu desafiaria até checar pastores aqui que já pregaram fortemente, firmemente sobre isto. É pouca gente. Isto acontece por três coisas. Existe a tentativa de aliviar o sentido do verbo grego miseo, para evitar o real significado do verbo odiar, por questões teológicas. Em nossa língua, os tradutores usam a palavra aborrecer, para aliviar um significado que pareceria embaraçoso para a teologia cristã. A tradução correta é odiar mesmo. Entretanto, é muito desconfortável dizer à congregação cristã, a congregação de Deus, que ele odeia uma pessoa, porque se você começar a falar isto, você não vai atrair muitas pessoas para aquilo que você tem a dizer. Então, usar o verbo aborrecer fica menos
complicado para explicar, porque ela parece indicar que a razão do aborrecimento de Deus está nas coisas que Esaú faz, ou fez. Segunda coisa, o problema de tradução do verbo missel. O texto fala, eu me aborreci de Esaú. Quando dizemos que estamos aborrecidos de alguém, eu estou aborrecido com fulano, com Beltrano, nós queremos dizer, eu não aguento mais esse cara. Ou, estou cansado dessa pessoa. Esse é o sentido de aborrecer que nós entendemos. E quando você lê que Deus se aborrece de Esaú, você está entendendo que o ódio de Deus tem a ver com alguma coisa que o odiado faz. Entretanto, isso está longe da verdade. No mínimo, a tradução devia ser Deus odeia ou aborrece Esaú e não se aborrece de. Terceira coisa, problema de falta de distinção do uso do verbo missel. Tem diferentes conotações na Escritura e não pode ser entendida como tendo sempre o mesmo significado em todos os textos em que ela aparece. Então vamos concentrar aqui nesta manhã sobre como está escrito, eu amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. O ódio de Deus não se constitui um atributo nele. Por exemplo, a Escritura diz que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus é santidade, mas em nenhum lugar a Escritura diz, e nem eu posso dizer que Deus é ódio. O ódio de Deus é antes uma atitude negativa dele em relação às pessoas, ou seja, Deus deixa de dar alguma coisa que ele dá a outros, a quem ele ama. O ódio de Deus tem a ver com a ausência de amor. Vão entender nesta ideia. O ódio é a contraparte ou a antítese da doação do amor. O ódio de Deus é o não em contrapartida ao sim de Deus em seu amor. Portanto, quando a Escritura diz que Deus odeia Esaú, ela está dizendo que Deus deixa de dar a ele alguma coisa extremamente graciosa que você e eu temos. A palavra ódio, com referência a Deus em Romanos 9,13, não tem referência ao mesmo ódio que nós temos, porque o ódio que nós temos é um sentimento misturado com o nosso desejo de vingança, que pode estar ligado à nossa pecaminosidade. O ódio não tem nada a ver com amargura em Deus, com maldade em Deus, ou qualquer outro sentimento ruim causado pela pessoa odiada em Deus. O ódio humano é condenado na Escritura, mas não há nenhuma condenação, nenhuma reprovação ao ódio de Deus na Escritura, porque são duas coisas muito diferentes. O ódio em Deus é a antítese do seu amor a Jacó. Então, eu vou começar a trabalhar com algumas coisas aqui. Primeiro, Deus assume que ele é o sujeito do ódio. Ele fala assim, e ele não tem nenhum constrangimento em dizer, como está escrito, eu amei Jacó e eu odiei a Esaú. O mesmo autor da eleição é o autor da preterição. Lembra? Eleição é o resultado do amor, assim como preterição é o resultado do ódio. Preterição significa ser deixado de lado, não ser contemplado, ser entregue a si mesmo e coisa dessa natureza. Enquanto a eleição diz respeito às coisas que Deus faz a certos indivíduos com relação à redenção em Cristo, a preterição diz respeito ao ato de Deus, onde ele deixa de lado alguns pecadores, não exercendo amor para com eles, nem tendo misericórdia deles, deixando-os nos seus delitos e pecados. Todos os atributos da bondade de Deus, como seja, amor, graça, misericórdia e paciência, são atributos da soberania divina, você esquece disto. Ele os manifesta quando lhe dá na telha, isto é, quando ele quer.
E a razão dessa manifestação desses atributos está escondida nele. Ele contou por que ele elegeu você, nesse texto. Porque ele amou você. Ele, todavia, não contou para você por que ele amou você. Há um velho hino que a gente não canta mais, né? Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Eu sei porque ele me elegeu, e não esqueça disso, porque ele botou o coração dele em você. Mas eu não sei porque ele me amou. A razão disso está escondida nele. Mutatis mutandis, o ódio é a mesma coisa. Eu sei porque pessoas são deixadas de lado, eu sei porque pessoas são preteridas, e a razão é o ódio dele. Mas eu não sei porque ele odeia. Certamente a razão não está em mim, não está no pecador, mas está escondida nele. Então, Deus, segundo ponto, rapidinho, o Deus assume que os homens são objetos do seu ódio. Há uma famíliazinha danada, a do pai da fé. Quem é o pai da fé? Abraão, não é? Abraão teve a promessa de Deus, de que um dia haveria de nascer o descendente, e que seria bênção para todas as nações, etc. E Adão esperou. Ele tinha 75 anos mais ou menos quando recebeu esta promessa, e aos 100 anos só nasceu Isaac. E nesse meio tempo ele falou assim, não dá para esperar muito, e ele foi com a Agar, e ele teve um filho chamado Ismael, e depois com a sua amada Isaac. Um foi deixado de lado, o primeiro, o outro foi amado. O amado teve 2 filhos, o Esaú e o Jacó. Este último foi amado, o primeiro foi odiado. E nós não sabemos porque Deus faz um troço desse jeito. Ele não revela-nos a razão desses procedimentos dele. Terceiro ponto, Deus assume que o ódio é uma prerrogativa exclusiva dele. O ódio em Deus, em Romanos 9:13, é alguma coisa que só Deus pode ter. Os crentes podem imitar a Deus em vários ódios, como eu mencionei. Nós temos que odiar a falsa doutrina, nós temos que odiar aquele que semeia contenda entre irmãos, nós temos que odiar todas as coisas que Deus odeia, que dizem respeito ao pecado dos homens. Portanto, mas eu não posso odiar do jeito que Deus odeia, nesse texto aqui de Romanos 9:13. Nunca os crentes, nesse sentido, poderão odiar como Deus. É prerrogativa exclusiva de Deus. Por sua soberania, Ele tem direito de fazer o que quer daquilo que é seu. Portanto, Ele diz com todas as letras que Ele tem amor por uns e ódio por outros. Você poderia dizer, não, eu também posso odiar como Deus odeia. Não pode. Por quê? Porque o ódio seu será sempre, ou terá sempre razão na pessoa odiada. Enquanto que o ódio de Deus sempre terá a sua causa nele próprio. E o ódio de Deus não tem nada a ver com o que a pessoa odiada é, ou o que a pessoa odiada faz. Por isso afirmo, sem medo de errar, que o ódio de Deus é manifestação da sua soberania, sem nada a ver com as atitudes da pessoa odiada. Quarta coisa. Deus assume que tanto o seu ódio quanto o seu amor por pecadores têm as causas últimas nele próprio. Nesta parte do estudo eu quero mencionar a causa dessas duas coisas definitivas sobre 2 tipos de homens salvos e não salvos. O que determina o estado final deles? O amor e o ódio.
Esses são dois tipos de procedimentos de Deus com respeito a pecadores. Uns são objetos do seu amor, outros são objetos do seu ódio. E repito, a causa não está em nenhum caso, tanto no que é amado, no que é odiado, a causa desse ódio e desse amor não está em nós, está em Deus. Porque eu já disse, vou repetir, a causa da eleição é o amor. Lembra que, escrevendo aos Efésios, Paulo diz assim, e assim como Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Se você está aqui em fé hoje, se você canta louvores ao Senhor hoje, é porque você teve alguém que botou o coração em você, e consequentemente você é eleito dele, e consequentemente a graça cai sobre você, a graça do Pai, a graça do Filho e a graça do Espírito. A causa da preterição, eu já disse, é o ódio. O amor está para a eleição, assim como o ódio está para a preterição. Então, eu quero continuar pulando várias coisas aqui. Eu quero mostrar algumas coisas importantes para vocês. Primeira coisa, o ódio não tem nada a ver com vingança aqui. Nos outros tipos de ódio que nós vimos rapidamente no começo, Deus odeia e Deus pune. Deus se vinga daquele que o ofende, daquele que é soberbo, Deus resiste aos soberbos, e assim por diante nos outros pecados. Mas esse ódio divino aqui do texto de Romanos 9:3 não tem nada a ver com aquilo que a pessoa odiada faz. Deus é poderoso o suficiente para salvar cada pessoa sem exceção existente no mundo. Mas Ele resolveu não salvar todas elas, e a preterição tem sua causa nele. Sem temor de ser criticado, Paulo mostra dois lados da mesma moeda. A soberania de Deus está envolvida tanto na preferência, isto é, na eleição, como na preterição. Isaac foi preferido, Ismael preterido. Jacó preferido, Esaú preterido. E Paulo fala em vasos de honra, vasos de desonra. E nesse capítulo 9 de Romanos, Paulo faz vários binômios em contraste. Você tem que pensar, o que eu vou responder para a minha congregação quando perguntarem, pastor, o que é o ódio de Deus? Reflita sobre isto. O amor, o ódio divino tem a ver com a soberania, como eu lhes disse. Lutero chama estas coisas de... O Deus que faz estas coisas, ele chama de o Deus absconditus, isto é, o Deus escondido que não revela muitas das coisas que ele faz, não revela as razões últimas pelas quais ele faz o que faz. Sempre corajosamente, Calvino fala desta matéria, e ele diz assim, porque quando é dito que Deus endurece ou mostra misericórdia a quem Ele quer, os homens são advertidos por isto a não procurar nenhuma causa fora da sua vontade. Eu faço isso porque eu quero. Eu amei a Jacó e eu odiei a Esaú. O ódio resulta na preterição, assim como o amor resulta na eleição. Deixa eu trabalhar agora com a ilustração específica do texto que nós lemos. Eu vou repetir o texto de 10 a 13 do capítulo 9. E não somente Rebeca, não ela somente, Sara, né? Mas também Rebeca, ao conceder de um só Isaque nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quando a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Algumas verdades sobre esta ilustração específica do ódio soberano de Deus.
Primeira coisa, o ódio de Deus a Esaú precede o nascimento deles. Veja no texto. E ainda não eram gêmeos nascidos. Nesta parte do verso podemos dizer que Deus escreve a nossa história antes mesmo de havermos nascidos. Não são as nossas ações que dão material para Deus escrever a história, mas a história humana é resultado de um planejamento santo de Deus, em que Ele não dá razão para algumas coisas que Ele faz. Como pode Deus odiar a Esaú antes mesmo de ele ser nascido? Repito, Deus não escreve a história dependendo da opinião dos protagonistas da história. A história é uma definição da vontade soberana de Deus, e todas as coisas acontecem em última instância por causa do propósito dele. O ódio de Deus veio por uma razão escondida nele. A razão do ódio de Deus por Esaú nunca esteve em Esaú. Repito, tanto as razões do amor a Jacó, como das razões de ódio a Esaú, estão escondidas em Deus. Não tente penetrar os arcanos de Deus. Você não vai encontrar resposta. Ou você crê no que a Escritura diz, ou não. O meu desafio não é crer cegamente, é estudar o mais que pode, para você ter uma resposta boa e correta diante da sua igreja. Não podemos dizer que a causa do ódio, seja o ódio por Esaú, seja o pecado, porque eleitos também são pecadores. Se a causa da eleição estivesse dentro do pecador, ninguém seria eleito. Portanto, ninguém é deixado de lado também porque é pecador. Se a base do ódio fosse as obras más de Esaú, quem que você acha que deveria ser odiado? Certamente Jacó. Ele é mostrado na Escritura como sendo um homem cheio de perversidades, um aproveitador, um enganador, um matreiro, um ardiloso, um mentiroso. E se eu fosse Deus, com a minha cabeça de homem, eu teria feito escolhas melhor do que Deus. Eu teria escolhido o menos ruim. E eu costumo dizer nas minhas preleções assim, que Deus tem gosto por porcaria. Por isso que Ele escolheu você e eu. Lembra? Paulo fala em 1 Coríntios que Deus escolheu as coisas loucas, as coisas que não são nada, as coisas desprezadas. Eu escolheria as coisas melhores, porque a base de mérito está sempre impregnada na minha alma, contra a qual eu tenho que lutar. Deus faz as coisas como lhe apraz. Antes mesmo do nascimento dos gêmeos, Esaú e Jacó, o destino deles já estava selado, quando nenhum deles ainda havia praticado o bem ou o mal, porque o propósito de Deus quanto à eleição prevalece. Esaú foi deixado de lado, mas não porque era pecador ou porque era melhor ou pior do que Jacó. Ao contrário, segundo a ideia que a Escritura nos passa, o pior foi eleito e o menos ruim foi odiado. Não tem lógica, né? Na nossa maneira humana, pecadora, de ver as coisas. Pensar que a causa de Deus odiar seja o pecado é um engano muito sério, que leva muitas pessoas a terem concepções errôneas a respeito da própria doutrina da redenção. Se uma pessoa é odiada por causa dos seus pecados, então se pode concluir que uma pessoa é salva pelas coisas boas que ela faz, que ela oferece a Deus. O que é verdadeiro na condenação tem que ser verdadeiro na redenção. Essa é uma conclusão lógica e justa. Todavia, o pecado não é levado em conta quando se trata de preterição.
E não se esqueça de que você foi concebido e nascido em pecado, você ainda continua em pecado, mas Deus botou o coração dele em você e você veio a crer. Você quase não pensa muito nisso, né? Você fala assim: eu criei, eu me decidi, eu fiz a minha opção. Coisa nenhuma. Foi Deus que abriu o seu coração, que destampou os seus ouvidos, que abriu os seus olhos e fez você vivo, e agora você ama a Ele. Mas quando se ouve coisas como esta que estamos falando aqui, você torce o nariz porque acha que Deus não tem o direito de fazer essas coisas, que Deus não tem o direito, e que Ele é injusto. Terceira coisa, o ódio de Deus a Esaú tem a ver com o propósito eletivo, o cumprimento do propósito eletivo de Deus. Olha o verso 11: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, aí põe entre parênteses, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Deus decidiu não amar a Esaú, porque o propósito eletivo dele está sobre o propósito de preterição dele. O propósito eletivo de Deus tem primazia sobre qualquer outro propósito que não seja o seu amor. Por causa do amor dele por nós, é que ele nos elegeu. E esse propósito tem precedência sobre qualquer outra decisão de Deus a respeito do ser humano. Quarta coisa, o ódio de Deus a Esaú trouxe consequências ruins para ele. Olha o que diz o verso 12. Já fora dito a Rebeca, a mãe deles: o mais velho será servo do mais moço. Primeira coisa aqui nesse ponto, Esaú ficou fora do pacto. Deus tinha prometido abençoar a descendência de Abrão, mas Esaú ficou de lado. Essa bênção foi dada somente a Isaac. Diferentemente do caso de Ismael e Isaac, que eram filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe, o caso de Esaú e Jacó fica mais complicado, porque os dois eram filhos do mesmo pai e filhos da mesma mãe. Jacó e Esaú poderiam ter partilhado igualmente da mesma bênção de primogenitura, porque ambos eram gêmeos. Uma só concepção produziu ambos. Entretanto, Deus resolveu amar um e não amar outro. A linhagem espiritual de Abraão passou por Isaac e passou por Jacó. Os outros foram deixados de lado. Por isso que o texto fala que ele tornou-se escravo de Jacó. Esaú, olha o verso 12, Esaú ficou na posição inferior ao seu irmão. O mais velho será servo do mais moço. Se você se reportar a Gênesis 27, anota se você quiser, versos 34 a 37, o Esaú chegou lá para Isaac e falou: pai, eu preciso de uma bênção aí, o senhor não sobrou nada para mim? Aí ele fala assim: não é com razão que o meu irmão se chama Jacó. Isto é, ele fala a seguir: ele por 2 vezes me passou a perna. Só que não fala passou a perna, fala me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. A história é longa, mas ele ficou fora das bênçãos pactuais. O texto fala que ele ficou privado das riquezas que a terra poderia lhe dar. No capítulo 27, no 38 e 40 de Gênesis, diz assim: acaso tens uma bênção para mim, pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou.
Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Ele ficou rapado, não recebeu nada do que ele julgava que poderia receber. E o último ponto desta parte aqui: Esaú nunca conseguiu arrependimento, nunca. O escritor de Hebreus tem uma observação triste, pesada, sem alento. Diz assim, 12:17 de Hebreus: pois também sabeis que posteriormente, querendo herdar a bênção, Esaú foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Nesse texto que eu lhes li, o texto fala que Esaú foi rejeitado. A rejeição de Esaú não está no fato dele ter sido contemplado com um coração regenerado, um coração vitalizado. A rejeição dele não é por causa do pecado dele, mas o pecado dele é resultado de Deus tê-lo passado por alto, de Deus não tê-lo contemplado redentivamente. Entretanto, devemos ter a consciência de que algumas decisões que os homens tomam trazem consequências irrevogáveis, e este foi o caso de Esaú. Significa que quem não está debaixo do amor de Deus, que é o caso do safado do Jacó, mas debaixo do ódio de Deus, que não tem nada a ver com os pecados de Esaú, entra numa terrível situação de não ter caminho de volta. Deus perdoa os nossos pecados por causa do sangue de Jesus Cristo. E como resultado, e como consequência, nós nos arrependemos, nós cremos e nós tomamos posse da vida eterna nesta presente existência. Nós passamos a desfrutar a vida eterna aqui e agora. Na verdade, não houve mudança nenhuma no coração de Esaú, apenas a tristeza de não ter recebido os benefícios da terra, da riqueza, das bênçãos do velho pai. O texto diz que ele buscou arrependimento com lágrimas. Aí você emotivamente, sentimentaloidemente, fala assim, mas ele se arrependeu muito, porque ele teve grandes sentimentos de pecado. Teve coisa nenhuma. Ele buscou arrependimento e não encontrou, porque ninguém consegue por si só arrepender-se. Arrependimento é graça. Assim como fé é graça. Quem crê, sou eu. Quem se arrepende, sou eu. Mas não sem Deus agindo em mim. Buscou, não achou lugar para arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. As lágrimas não são necessariamente a mostra de um real arrependimento. Apenas manifestações externas para se ter privilégios de volta. Esaú não conseguiu mudar o pensamento de seu pai com a questão do arrependimento e com as lágrimas. Muito menos você e eu poderemos convencer Deus das coisas que Ele já definiu antes que o mundo existisse. Deixa eu falar uma coisa que alguns vão me pegar na porta. Lembra do tempo em que a igreja estava aprendendo que nós temos que fazer uma corrente de oração. Nós temos que nos unir. A ideia é, vamos fazer força para Deus ser derrotado. Lembra disso? Vamos fazer uma corrente. Gente, a oração foi dada por Deus para você, não para que você pudesse fazer com que Ele mudasse o pensamento dele. A oração foi dada por Deus para que nós pudéssemos conhecer a impotência nossa e a dependência que nós temos dele. Você não muda o imutável.
Apenas você reconhece que quando você ora, você sabe, eu preciso de Ti, Senhor. A oração é para colocar você no seu devido lugar. Sim, as suas lágrimas. Você não chora porque você tem amor por Deus. Você chora às vezes porque você não tem o que queria. Algumas poucas diferenças, atenção aqui, entre amor e ódio em Deus. O amor de Deus por nós é algo positivo. Por positivo entenda, aquilo que Deus faz por nós, que Deus faz em nós. Enquanto que o ódio é uma coisa negativa de Deus com relação a nós, porque diz respeito ao que Deus deixa de fazer a nós. O amor de Deus por nós leva à regeneração, à vida, enquanto que o ódio de Deus enquanto que o ódio de Deus nos deixa mortos onde nós estávamos desde que fomos gerados e nascidos. Simplesmente Ele não mexe em nós. O amor de Deus em nós causa a fé e a obediência, enquanto que o ódio causa em nós a manutenção da incredulidade e da desobediência em nós. O amor de Deus por nós causa em nós a permanência no estado de santidade eternamente, enquanto que o ódio de Deus causa em nós a permanência infindável no estado de pecado em que hoje vivemos e que nos levará à manifestação perene da sua ira um dia. Deus, repito, não revelou a causa do ódio. Essa causa está escondida nele. Por essa razão, devemos respeitosa e reverentemente, sem ter resposta para esta pergunta, devemos atribuí-la à sua soberania. Lutero chamou esse Deus de Deus absconditus quando tratou desta matéria, e Calvino chamou esta matéria de decretum horribile, um decreto terrível, e que nós humildemente devemos baixar a cabeça e reconhecer que Ele faz o que Ele quer. Silas pregou ontem sobre Deus soberano, né? Nós não temos problema quando fala que Deus é soberano sobre os astros, que Deus é soberano sobre o mar, sobre a terra, sobre as montanhas. Nenhum de nós questiona isso, mas quando a soberania dele tem a ver com a sua vida pessoal, você chia. Com a sua família, você chia. Quando as ações soberanas de Deus atingem você pessoalmente, você não gosta muito, porque você não tem a glória das coisas que você gostaria de ter em respeito à sua salvação, e nem você fez nada de errado para fazer isso, para receber ódio. Que fiz eu? As razões não estão em você, estão escondidas nele. Assim como em amor, Deus tem misericórdia de quem quer e de quem lhe apraz, também o ódio, quando Ele endurece a quem Ele quer. Então, se Deus é justo, vem a pergunta, por que Ele trata as pessoas dessa maneira? Na mente de muitos crentes, de tendência arminiana, a ideia é da injustiça, porque justiça na cabeça deles significa Deus dar a todos igualmente. Se Ele dá a uns e não dá a outros, Ele está sendo injusto. Nesse pensamento, portanto, está inclusa a ideia de mérito do pecador perante Deus. Se esse pensamento for levado às últimas consequências, Deus se torna um devedor de todos os seres humanos, e estes se tornam credores de Deus. Isto não pode acontecer. Veja quem é o Deus Supremo. É Ele. Como pode um Deus bondoso ter ódio?
Para essas pessoas, ódio, eles misturam com pecaminosidade que eles têm. Para essas pessoas, ódio tem a ver com falha do caráter de Deus. Porque eles não conseguem separar a ideia de ódio do desejo de vingança de Deus. Além dos atributos da bondade de Deus, do amor de Deus, esses atributos limitam outros atributos como o da soberania. Através do atributo do amor de Deus, do jeito que você crê, você limita Deus naquilo que Ele faz. E você deixa Deus escravo do seu pensamento, da sua atitude. Eu vi um filminho que o Tiago mostrou, o cara que ia destruir a fé reformada, disse: eu vou mostrar que a liberdade humana sobrepassa tudo. Não sobrepassa coisa nenhuma. Eu quero que você creia quem é, ou o que significa ser Deus Supremo. Quando Deus determina quem desfrutará ou não de suas bênçãos, Ele determina de acordo com a sua soberania e não de acordo com alguma coisa que Ele vê nos homens. Portanto, e aqui eu teria muita coisa que lhes dizer, portanto, não questione o que Deus faz. Não faça como alguns cristãos do tempo de Paulo, e Paulo os previu-os dizendo: há injustiça da parte de Deus? Se você quiser fazer a mesma pergunta, você terá que engolir em seco o que ele responde nos versos seguintes, do 14 ao 18. Se você não está afim de receber uma bordoada dele, fique quietinho no seu canto. Ainda que você não entenda as razões dele, e não entende mesmo, porque ele não contou. Ainda que você fique pensando: por que tu és assim, Senhor? Ainda que você fique, de certa forma, reclamando do modus operandi de Deus, fica quietinho. Aprenda humildemente a louvar ao Senhor pelas suas obras e pela realização de tudo o que Ele decidiu fazer em você, por você em Cristo, em você pela ação do Espírito, internalizando a graça da cruz no seu coração. Dê graças a Deus, porque vocês que estão nesta conferência não estão entre aqueles que não receberam o amor de Deus, ou seja, aqueles que são odiados de Deus. Eu odiei a Esaú. Dê graças a Deus porque você está num outro grupo. Você tem sido objeto da sua santa e maravilhosa graça. Por isso você foi regenerado. Isto é, o Espírito vivificou você. E agora você é capaz de crer em Cristo Jesus. Quando você é crente, dizer assim: Deus me abençoou por causa da minha fé. Esqueça. A sua fé é a causa do amor de Deus, é consequência do amor redentor de Deus. Aprenda a ver quem o Deus Supremo é. E você vai ter menos dor de cabeça quando lê Paulo aos Romanos, Paulo em Efésios, Jesus no Evangelho de João e assim por diante. Seja Deus gracioso com vocês e comigo, e nós aprendamos a conhecer quem Ele realmente é. Amém.